A solidão. Vilã ou superpoder? Muita gente se sente um barco à deriva em um mar de gente, pulando de um relacionamento para outro, de festa em festa, numa busca frenética por qualquer coisa que abafe o silêncio ensurdecedor da própria companhia. Mas a verdade é que quem não aprende a dançar sozinho vira refém da plateia. Essa dependência, um preço caro, angústia, relações tóxicas e, em casos extremos, uma depressão que te suga a alma. O mundo está cheio de gente que nunca se olhou no espelho de verdade, e o final dessa história, muitas vezes, trágico. Mas calma, tem saída. Eu, Adriano, apaixonado pelo estoicismo há mais de uma década, descobri que a solidão não é um castigo, mas um portal para um poder inabalável. Foi na solidão que eu mais cresci, que eu me descobri. A maioria das pessoas foge do silêncio como o diabo foge da cruz. 5 minutos sem o celular na mão e já estão desesperadas. O problema não é só a dependência digital, é o terror de encarar a própria mente, de mergulhar na sua própria complexidade. Sêneca já dizia: a companhia dos outros é boa, mas a solidão é necessária. Hoje, isso quer dizer: enquanto você não encontrar paz na sua própria cabeça, qualquer relacionamento será um curativo, uma maquiagem que esconde a ferida. Já viu gente que vive de relacionamento em relacionamento, sempre no meio da multidão, fugindo do próprio reflexo? Não é coincidência. O nosso cérebro foi programado para evitar o desconforto do silêncio, e essa fuga te deixa fraco. Estar só não é se isolar, é se fortalecer. É no silêncio que você começa a decifrar seus pensamentos, a entender seus padrões, suas reações. É quando você deixa de ser um robô reagindo automaticamente e passa a ser o maestro da sua própria orquestra. E os benefícios estão em estudos da Universidade de Harvard. Quem não lida com o silêncio interior costuma ter mais ansiedade, dependência emocional e impulsividade. As pessoas mais instáveis são aquelas que nunca encontraram a serenidade na própria companhia. E o preço que se paga é alto. Relacionamentos que te destroem, decisões precipitadas, distrações que te desviam dos seus sonhos. Amy Winehouse, com sua voz de anjo, é um exemplo disso. Uma artista genial, perdida em si mesma, consumida pelos vícios e pela incapacidade de lidar com a própria solidão. Em contraponto, temos Marco Aurélio, imperador romano, um homem que sabia a força que vinha do silêncio, que escrevia seus pensamentos, praticava a introspecção e dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Um líder que inspirava não só por sua posição, mas por sua sabedoria interior, pelo domínio que tinha sobre si mesmo. Hoje, aprender a se conectar consigo mesmo é ter uma arma secreta. É no silêncio que você encontra a lucidez para tomar decisões difíceis, para reconhecer suas prioridades e desenvolver uma autoconfiança que não precisa da validação dos outros. Não se trata de virar eremita, mas de construir bases sólidas para não se perder na multidão. Comece com pequenas ações. Em vez de pegar o celular logo ao acordar, sente-se em silêncio, observe seus pensamentos. Em vez de aceitar qualquer convite para não ficar sozinho, aproveite uma noite para ler, escrever, refletir, se conectar com você. É nesse encontro consigo mesmo que você descobre seus pontos fortes e seus pontos fracos. Indivíduos que dominam a arte da solidão são mais estáveis emocionalmente, criativos e menos manipuláveis. Eles não precisam provar nada a ninguém, pois encontraram em si mesmos o que muitos buscam desesperadamente no exterior. A pergunta crucial é: você consegue ficar em silêncio com você mesmo, sem fugir? Ou você vive em busca de distrações para não encarar o que te incomoda? A sua resposta pode ser um divisor de águas. A maioria tenta preencher o vazio com coisas externas, mas quanto mais se afastam de si, mais dependentes se tornam da aprovação alheia. E aí está o perigo. Quem não sabe ficar sozinho se molda para agradar. O chefe, o parceiro, os amigos, até estranhos nas redes sociais.
Já reparou como algumas pessoas precisam perguntar a todo mundo a opinião delas? Não conseguem decidir sozinhas? Isso não é prudência, é falta de independência emocional. Epicteto disse: se você quer ser livre, então aprenda a ser indiferente ao que não depende de você. E a opinião dos outros, a aceitação social e a aprovação externa não dependem de você. Se você não aprende a ficar só, vira um prisioneiro invisível, vivendo para agradar, para manter aparências, para seguir padrões. E qual o resultado? Frustração. Quantas pessoas você conhece que escolheram uma profissão pela segurança e não pela paixão? Quantas persistem em relacionamentos tóxicos por medo do julgamento? Um estudo da Universidade de Colômbia revelou que quase 60% dos jovens tomam decisões importantes na vida baseados no medo da rejeição e não no autoconhecimento. Eles estão vivendo a vida dos outros. A busca pela aprovação externa é um vício socialmente aceito, mas emocionalmente devastador. Veja as redes sociais. Sorrisos falsos em fotos que escondem a exaustão. Casais que postam declarações apaixonadas enquanto vivem em conflito. Profissionais que exibem sucesso enquanto sofrem crises existenciais. Tudo porque falta coragem para olhar para dentro, parar, se conhecer. E isso só acontece quando a gente aprende a ficar só. Não como castigo, mas como disciplina. O silêncio da solidão revela verdades que o barulho da multidão esconde. Uma dessas verdades é que você não precisa da aprovação de todos, você precisa da sua. Robin Williams, um gênio da comédia, um astro amado, mostra o outro lado da moeda. Por dentro, ele vivia um conflito profundo, tentando manter uma imagem de alegria enquanto lutava contra uma dor imensa. A pressão de corresponder às expectativas dos outros, aliada à falta de introspecção, contribuiu para sua tragédia. Já Keanu Reeves, um ator respeitado e discreto, enfrentou perdas e tragédias, mas não tentou esconder a dor com ostentação. Ele se afastou dos holofotes quando precisou, manteve a humildade, inspirando milhares com sua serenidade. Keanu não vive para agradar ninguém. Você quer ser livre? Então pare de tentar ser o que os outros esperam. A verdadeira liberdade começa quando você para de buscar aceitação e começa a viver de acordo com suas próprias crenças. E isso só acontece quando você se conhece. E você só se conhece quando fica só. A solidão te obriga a confrontar suas inseguranças, a refletir sobre seus valores, a questionar seus padrões. Não é fácil, mas é profundamente libertador. E à medida que você se fortalece internamente, a necessidade de aprovação vai diminuindo. Você deixa de ser um fantoche e se torna um ser humano autêntico. Quantas escolhas da sua vida foram feitas com base no que você realmente queria? Quantas foram feitas só para não desagradar ninguém? Você já se permitiu ouvir a sua própria voz? Ou ainda tenta se encaixar no que esperam de você? Quando você se liberta disso, tudo muda. A vida começa a ser vivida por você, não através dos olhos dos outros. Estar só ensina algo que poucos aprendem. A paz não está lá fora, mas dentro. O silêncio não é vazio, ele está repleto de respostas. Estamos cercados de ruído o tempo todo. Música, notificações, conversas superficiais, compromissos infinitos. Tudo isso alimenta uma mente inquieta que nunca para, nunca descansa. E quando o silêncio chega, a maioria entra em pânico. Porque é no silêncio que a gente se ouve, e isso assusta. Sêneca disse: aquele que está em paz consigo mesmo, vive em paz com o mundo. Mas essa paz não vem de distrações, ela vem do confronto, de sentar com você mesmo, olhar para dentro e lidar com suas angústias, seus medos, suas dúvidas. Estar só te coloca cara a cara com suas feridas, e é nesse confronto que a transformação acontece. Um estudo de Harvard mostrou que as pessoas passam quase 50% do tempo pensando em coisas diferentes daquilo que estão fazendo. E quanto mais isso acontece, mais infelizes elas se sentem. Uma mente agitada,
incapaz de estar presente, é uma das principais causas de insatisfação. Como você vai se conhecer se não para um segundo para ouvir o que sente? A solidão voluntária não é isolamento, é conexão profunda. E quando ela é bem vivida, surge algo mágico, a clareza. Você enxerga melhor quem é, o que te prejudica, o que te fortalece, o que é ruído e o que é verdade. Amy Winehouse é um exemplo trágico de quem não teve essa pausa. Já Haruki Murakami, com sua rotina isolada, mostra o caminho oposto, a solidão como fonte de força criativa e emocional. O mundo não vai parar para você se entender, você precisa escolher parar. E o desconforto dessa parada? Um presente. Ele mostra suas feridas e o início da sua cura. A paz não se encontra, ela se constrói, na prática diária de estar só. Talvez a pergunta que você precise fazer seja: quando foi a última vez que você ficou sozinho e se sentiu bem, em paz? Se você ainda precisa de muito barulho, é sinal de que o silêncio está tentando te mostrar algo. Quando você aceita esse chamado, sua mente muda, seu coração se acalma, e você começa a descobrir quem é de verdade. Estar só ensina a responsabilidade por si mesmo. No silêncio da solidão, não há para onde fugir. Você se vê no espelho mais honesto, sem desculpas, sem justificativas, só você. E é aí que nasce o poder. Epicteto disse: nenhuma coisa grandiosa se alcança de repente, e sim aos poucos, com esforço e prática. Estar só exige esforço, maturidade, e exige que você pare de terceirizar sua felicidade. Muita gente coloca a responsabilidade da própria vida nos outros. Sou assim por causa do meu pai. Se meu parceiro fosse diferente, se meu chefe me reconhecesse. Mas enquanto você deixar sua paz nas mãos de outra pessoa, não terá controle real da sua vida. A solidão te devolve esse controle. Quando você se afasta dos ruídos, começa a perceber o quanto contribuiu para sua própria dor. E mais importante, como pode participar da sua cura. Charlie Sheen, com sua vida de excessos e culpando sempre os outros por seus erros, teve uma queda devastadora. Já Naval Ravikant, defensor da solidão consciente, mostra outro caminho. Meditação, leitura, autoanálise, ações práticas que te transformam. Um estudo na Personality and Social Psychology Review mostra que pessoas com maior senso de autorresponsabilidade têm maior bem-estar e sucesso. Quando você assume o comando, até as adversidades mudam de peso. Isso só é possível quando você cria espaço para o diálogo interno, quando se permite olhar no espelho e perguntar: o que aqui é culpa dos outros e o que é minha responsabilidade? Essa pergunta te liberta da posição de vítima e te coloca no papel de protagonista. Sim, isso assusta. É mais fácil ser a vítima do que agir. Mas o estoicismo nunca foi sobre facilidade. Ele foi sempre sobre liberdade. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Enquanto você apontar o dedo, estará fraco. Mas quando você assume, aí você fica forte. Você quer crescer, ter relações melhores, paz com você mesmo? Assuma tudo o que está sob seu controle, inclusive o silêncio, inclusive a solidão. É nesse lugar, onde ninguém pode te aplaudir nem te culpar, que a maturidade floresce. Quando você experimenta a liberdade de ser responsável por si, não tem mais volta. Você nunca mais aceita ser refém do mundo. Quando você aprende a estar só, constrói uma fortaleza interior, independente do mundo exterior. A maioria busca validação externa e se desespera na solidão, se sentindo invisível. Mas a verdadeira segurança vem da solidez do seu caráter. Sêneca escreveu: a alma deve ser invencível, pronta para enfrentar tudo e qualquer coisa, imperturbável em meio à desordem. Essa alma invencível não se constrói com distrações, não se fortalece fugindo. Ela nasce quando você se vê sozinho com seus pensamentos e decide não fugir. Quantas vezes o celular sem bateria ou um domingo sozinho te deixaram angustiados?
Essa sensação de abandono não é sobre falta de companhia, é sobre falta de estrutura interna. Se você não aprende a ser sua própria base, qualquer vento te derruba. Mas quando você aprende a ficar só e usa esse tempo para se conhecer, para fortalecer sua mente, sua presença começa a te preencher. E mais ninguém é responsável por isso, além de você. Amy Winehouse, apesar do talento, não lidava com seus silêncios, com suas pressões internas, e sem estrutura, buscava fuga em vícios e relacionamentos conturbados. Sua fragilidade, somada à ausência de suporte interno, custou a vida dela. Henry David Thoreau, que passou 2 anos isolado na floresta, escreveu Walden, um diário sobre a beleza e a força da solidão consciente. Ele não escolheu o isolamento, mas a introspecção. O mundo não vai parar para você se entender. Você precisa escolher parar. Desligar o barulho externo para escutar o barulho interno é desconfortável? É, mas esse desconforto é um presente. Muita gente busca paz em lugares errados. Viagens, compras, distrações. Mas a paz duradoura não se encontra. Ela se constrói. Um tempo só seu. Para respirar, refletir, escrever, meditar. Sem esse espaço, você vive no automático, sem direção. E talvez a pergunta mais importante seja: quando foi a última vez que você ficou sozinho e ficou bem com isso? Se você ainda precisa de barulho, é sinal de que tem feridas que o silêncio quer te mostrar. Quando você aceita esse chamado, sua mente muda, seu coração se acalma, e aí sim, você começa a descobrir quem você é. Estar só ensina algo que quase ninguém quer aprender: a ser responsável por si mesmo. Ninguém ali para culpar, ninguém para justificar suas falhas. Só você. E é exatamente aí que nasce o poder. A gente vive numa correria louca, né? Mas e se te disser que o segredo para uma vida plena não está em mais atividades, mas em um mergulho profundo em si mesmo? Esquecer a multidão por um tempo, não por birra, mas para se reconectar com a sua própria essência, é como achar um tesouro escondido. A solidão, longe de ser um castigo, se torna um portal para a verdadeira conexão, a compreensão profunda do seu propósito, da sua força interior. É um caminho para a simplicidade, a independência, uma verdadeira armadura contra as intempéries da vida. A ciência comprova: quem se dedica à introspecção, quem se permite o silêncio, desenvolve uma inteligência emocional incrível, criatividade que brota e uma resiliência que te deixa de queixo caído. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se nutrir por dentro para construir relações mais genuínas, mais fortes. Quando você se conhece de verdade, as críticas viram piadas, as comparações perdem o poder e as rejeições simplesmente escorregam. Essa autoconsciência, essa paz interior, só se encontra na solitude, um refúgio pessoal, um privilégio. Marco Aurélio já dizia: a natureza nos oferece 1000 refúgios, mas o melhor é o que a gente encontra dentro de si. É essa fortaleza interna que te protege da dependência da validação externa, da busca incessante por aprovação. Você escolhe as suas relações por afinidade, não por carência, não por medo da solidão. A solidão se torna sua aliada, um espaço para se reconstruir, para se fortalecer. A chave está em dominar o silêncio, transcendê-lo, parar de correr do silêncio e usá-lo como um superpoder. Quando o mundo te virar de ponta cabeça, quando a confusão e a incompreensão te atingirem, não fuja. Busque a introspecção, a sua voz interior. Aprender a lidar com a solidão é aprender a ser inabalável, é construir uma base sólida, é se tornar um líder, alguém centrado, alguém que não reage ao caos, mas o enfrenta com sabedoria, é ter a força para dizer não a relacionamentos vazios, a aceitar apenas o que te faz bem. Esse autoconhecimento te dá uma blindagem contra qualquer coisa: crítica, decepção, solidão. Sua reatividade diminui, o foco se amplia e você encontra a sua própria integridade. Para aprofundar ainda mais essa jornada,
O próximo vídeo vai te ajudar a entender melhor a sabedoria estoica, a te tornar um pouco melhor a cada dia. Até lá!